Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez aqui no canal. O assunto desse vídeo é sobre superação através da antifragilidade, aí, do antifrágil, tá bom? A gente vai passar aqui uma ideia conceitual de como a gente pode encarar as adversidades, diversificar, né, as nossas possibilidades, alternativas e estar sempre preparado aí para o momento de mudança. Quero agradecer a todo mundo aí que vem se inscrevendo, comentando, deixando aí seu like. Você ainda que não é inscrito, por favor, inscreva-se, liga o sininho, dá um like, dá um dislike, acompanhe o canal. Bom, entendendo o conceito de fragilidade, né? Uma porcelana é algo frágil. Geralmente a gente empacota ela, coloca na caixa, né? Cuidado, frágil. Então a gente sabe que aquilo é quebradiço, se quebra com facilidade. E aí a gente entende que robustez, algo que seja robusto, rígido, não significava a antítese de frágil, porque o Taleb ele traz para a gente, bom, algo que seja robusto, muito embora ele tenha firmeza, seja forte, ele não se aprimora através dos problemas, né? E aí ele traz a história da Hidra mitológica, né? A Hidra, ela era um ser onde cada vez que se cortava uma cabeça, nasciam duas. Então, na medida que ela enfrentava adversidade, esses eventos aleatórios aconteciam, então ela possuía em si alguma fragilidade e perdia a cabeça, era decepada. Ela, através disso, ela conseguia se aprimorar. Então, cada vez que acontecia um problema, né, um desafio que ela superava, ela se tornava mais forte. Por isso ele criou o termo antifragilidade, para remeter essa situação, como a gente consegue superar o problema, transformar os erros em lições aprendidas e nos tornarmos mais fortes, né? E existem sistemas que são baseados nesta qualidade. Ele aprende com os erros e aí ele se torna mais forte. Então, a ideia de antifragilidade, nessa palavra, surgiu justamente porque robustez não significava aquilo que se queria, né, trazer, que é nesse contexto, né? Nassim Nicholas Taleb, no livro Cisne Negro, traz para a gente uma reflexão sobre os eventos aleatórios e como nós reagimos a eles. Armadilhas racionais nas quais nos pegamos tentando explicar sem sucesso. Situações imprevisíveis. O conceito central do livro parte da ideia da descoberta da Austrália. Todo mundo achava que só tinha cisne branco e ao chegar lá encontraram cisne negro. Então o ser humano até aquele momento acreditava que não existia, né, um cisne que pudesse ser negro, só conhecia-se cisne branco. Então ele parte dessa ideia de mostrar para a gente uma reflexão a respeito dos eventos aleatórios que a gente acaba descobrindo e eles não tinham previsibilidade, a gente não conseguia prever. Precisamos entender os eventos aleatórios, tá? Quando ocorre junto da nossa falta de cognição, acabamos encontrando aí diversos problemas, tá? Se não entendemos bem como o nosso cérebro funciona, quando ocorrem imprevisibilidades, eventos aleatórios, fica difícil de a gente conseguir dar uma resposta rápida àquela situação. O ser humano é péssimo em fazer previsão. Não era possível prever que existiam os cisnes negros, tá, antes da descoberta. Isso nos remete à ideia que a gente não pode ter certeza absoluta, né?
sobre as situações. A ideia da gente ficar preso nas nossas crenças nos torna cegos, né? A gente fica cego quando fica preso a uma crença. Bom, evento aleatório fica muito simples de entender quando ele ocorre, e as nossas crenças, elas não nos ajudam em nada. Taleb traz pra gente a analogia do peru de Natal, ou no caso de ação de graça, que todo dia ele é alimentado por um ser humano, todo dia vem algum ser humano lá e dá comida para ele, e um belo dia, na véspera do Natal, de ação de graça, o ser humano, ao invés de vir até ele alimentá-lo, decepa, né? Então o peru, como é que ele se sente se todos os dias da vida dele, quando o ser humano vem para alimentar ele, um belo dia ele fez diferente, né? Tirou a própria vida. Então é isso que traz a ideia de a gente estar habituado no nosso cotidiano a uma rotina. Nós estamos entendendo que os sistemas que construímos, né, seja o que for, está sob uma base sólida, que ele vai se repetir, e quando acontece algo inusitado, que ele se quebra, que ele deixa de ter o comportamento esperado, como que a gente reage a isso, não é? Então essa analogia da crença que o peru tinha, que o ser humano ia alimentá-lo todos os dias, não passava pela cabeça do peru em nenhum momento que aquele mesmo ser humano ia tirar a vida dele, né? Então a gente faz uma reflexão profunda sobre isso, né? Quando ocorrer um evento que a gente não espera, quanto a gente está preparado para isso, no sentido de resiliência, de superação. E aí quando a gente imagina sobre sistemas, sobre formas de trabalho, produtos, serviços, a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso. O quanto o nosso negócio, o quanto aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vende, ele está preparado em um momento de adversidade. Quais são as alternativas que eu tenho criado? O que vocês têm aí na mão de vocês hoje que é diversificado, não é? Que está ali muitas vezes não dando o resultado esperado, mas ele está pronto para um momento adverso, onde o seu principal fluxo de caixa, aquilo que te dá mais lucro, o seu carro-chefe, deixa de ser efetivo. Muitas vezes é muito mais valioso, né, irmos contra aquilo que acreditamos, nossas crenças, porque isso nos deixa preparado para eventuais mudanças, né, para esses eventos aleatórios, quando eles ocorrem. Isso nos leva a descobertas muito mais poderosas sobre o contexto que a gente está lidando, né, do que ficar preso nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, e não conseguir observar o que está ao redor. É importante a gente entender os dados que a gente observa, e as previsões em geral elas são feitas com dados do passado. E quando não ocorreram algumas situações, a gente acaba perdendo completamente a ideia de que podem acontecer, né? Justamente por esse tratamento, né, com base no passado, para a gente entender o futuro. Então o Caleb ele nos traz uma ideia de dividir os dados, né, em dois grupos. Um grupo chama-se médio cristão e o outro extremistão. No médio cristão, tá, eles possuem mínimo e máximo e dificilmente vão mudar. Então, por exemplo, o peso de uma pessoa tem aí um limite para ele existir. A gente sabe que não existe uma pessoa de 1 tonelada ou mais, então existe um certo limite. A idade, né, a idade ela tem aí os seres humanos que mais vivem, a gente sabe a idade deles, então a gente começa a trabalhar com dados que eles estão aí no médio cristão, são dados que a gente consegue ter a real noção. No médio cristão, os dados não são escaláveis, eles possuem mínimo e máximo, eles possuem aí uma informação muito fiel, a gente deixa ele no grupo do médio cristão.
No extremistão, a gente trabalha com dados totalmente escaláveis, tá? Eles não têm nem fim, muitas vezes. Então, por exemplo, quantidade de livros eletrônicos de um e-book que eu posso vender. Bom, como eu não tenho o limite de impressões, ele é virtual, eu posso vender, né, sem fim. Então, é um pouco dessa ideia, a gente dividir esses dois grupos, quais são dados que nós temos que eles são não escaláveis, e eles possuem aí, então, um limite, e quais são os dados escaláveis, aqueles que a gente não consegue mensurar qual é o topo, né? Nem o mínimo, nem o máximo. Eles podem ocorrer aleatoriamente, né? Quantas pessoas podem morrer num ataque terrorista? Não se sabe, não tem uma média, né? É uma variável aberta. É importante a gente entender que o modelo clássico, né, que vem das nossas escolas, sala de aula, ele segue um modelo linear. Não porque ele é mais efetivo, mas é porque ele é mais fácil de ser compreendido. Mas o que a gente percebe é que as coisas são não lineares. O submarino, por exemplo, foi inventado por um pastor, né? Segundo Taleb conta para nós no livro, e não por uma universidade ou especialistas. E outras invenções também vieram aí de situações inusitadas, né? Não num processo contínuo de estudo linear. E isso veio muito através de pessoas que experimentaram algumas maneiras e acabaram descobrindo a melhor forma, ou muitas vezes descobriram de maneira inusitada, né? Que é o caso aí do pastor, por exemplo, submarino. Isso nos mostra claramente que não existe um conceito linear no mundo de hoje. Isso é muito alinhado aí, de novo, com o que traz o conceito do mundo Bunny, essa ideia de ser não linear. Outro exemplo clássico é a Revolução Industrial, né, que a gente entende, até fazendo aí a ideia da escola, como a gente aprende, parece a mente humana gosta de acreditar que foi um processo que ele nasceu planejado, que a gente planejou a Revolução Industrial, que ela ocorreu de uma maneira evolutiva, né? E na verdade não foi assim. A Revolução Industrial ela ocorreu com essa dinâmica de tentativa e erro. E as pessoas experimentando formas mais efetivas, elas foram consolidando. As tecnologias foram surgindo, elas foram utilizando. E esse fenômeno se repete, né? Um software que nasce hoje, alguma ideia, depois ela sofre diversas aplicações em cima daquilo, resultando aí numa gama infinita de possibilidades. Esse é um cenário muito mais próximo da ideia de antifragilidade, né? Um outro ponto que chama a atenção é que a nossa sociedade espera que os especialistas saibam tudo e consigam planejar tudo, né? Não se tem aquela cultura de permitir que o especialista experimente e erre. E isso é importante para que a gente consiga alcançar aí um nível maduro, conciso, né? Uma consciência sobre uma determinada situação, é que os nossos especialistas falhem, né? O processo científico, essa ideia de você tentar, errar, falhar, aprender com o erro, isso faz sim tem um ponto muito forte dentro da antifragilidade. Então a antifragilidade ela conversa muito com o cenário de resposta rápida à mudança que traz a agilidade gosta de trazer, né? Essa conversa é um dos atributos que a gente tem dentro da agilidade, né? Então, para você ser um profissional aí antifrágil nos dias de hoje, não é você ter um nível de previsibilidade alto. Na verdade, é você mostrar que tem resiliência, né? Que você consegue dar uma resposta rápida as mudanças, está sempre se preparando para cenários adversos, e quando essa adversidade, esses eventos aleatórios surgem, você consegue dar uma saída para aquilo ali. Sabe trabalhar sob a pressão, esse tipo de questão faz com que haja aí um profissional preparado para a antifragilidade, preparado para esse mundo em que a gente vive. Você que chegou até aqui, se gostou do conteúdo, dá um like,
Se não gostou, dá um dislike, deixa aí seu comentário, suas dúvidas, sugestões, inscreva-se, deixa o sininho ativado, fica ligado nas nossas atualizações e vem ser ágil com a gente.